tá? Deus, em nome de Jesus, Pai, colocar sobre a minha vida essa notícia. Deus, que em nome de Jesus, Pai, você seja trazendo sobre esses jovens, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que é difícil, Pai, trazer os jovens, Senhor, para buscar o Senhor, dar a sabedoria, Senhor, falando nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Vai desamarrando tudo, desamarra, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, tudo empecilho, Pai. Tira tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa fazer, Senhor, estar sempre presente, Senhor, em nome de Jesus. Possamos adorar o Senhor juntos, Pai. É isso que eu te peço essa noite, Pai. Vai, Senhor, desamarrando eles, desamarra eles, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o espírito do mal, sobre a vida desses jovens. Abençoe a banda, Senhor, esse louvor. Abençoe as mulheres que passam de coração, Pai. Vai, Senhor, trazendo, Senhor, a memória daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Eu quero, Senhor, que tire isso, Pai, em nome de Jesus. Vai desamarrando, Senhor. Tira esse Satanás, você não tem poder sobre a vida dos nossos jovens. Você não tem poder, você está queimado em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado por cada vida aqui, Deus. Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Faça a tua vontade em nossas vidas, Pai. Senhor, todos aqui, Pai, venham com um propósito, Pai, de cultuar o Senhor, Pai, de entregar, Senhor, o nosso culto ao Senhor, Pai. Viemos aqui, Senhor, não por causa de pessoas, não por causa de banda, não viemos aqui por causa de pastor, não viemos aqui por causa de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor nos dando uma noite maravilhosa de louvor, de adoração, de palavra. Que o Senhor Jesus esteja falando com cada um de nós essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Amém. Então, eu não sei como que vai estar o clima, se vai estar mais para adoração ou celebração, entendeu? Tá. Glória a Deus, pessoal. Primeiramente, né, que o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro eu quero falar que estou muito feliz de estar aqui. Faz um tempo que vocês não me veem, né? Mas estou aqui e que a gente hoje possa aproveitar o nosso tempo para adorar ao Senhor, amém? Eu estou vendo aqui que a gente não está num grupo muito numeroso. Isso, por um lado, é triste, porque novas pessoas poderiam estar aqui, recebendo da palavra do Senhor. Mas, por outro momento, é muito bom, porque é um momento de você se encher mais do Espírito Santo. Deus age quando tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele está. E eu acredito nisso, e Ele está aqui essa noite, amém? Eu queria abrir para vocês em Romanos 7. É uma palavra que Deus tem falado muito comigo, porque a gente tem visto o nosso Brasil como está, né? Tudo o que está sendo lançado na rede social, tudo que a mídia tem tentado travar nos nossos corações como princípios, né? Só deixa um pouquinho acesa a luz, só para a gente enxergar aqui. Depois aí, quando começar o louvor, você apaga, fazendo favor. Obrigada, Júnior. Agora eu que me perdi aqui. Então, vocês têm visto tudo o que tem acontecido, né? Esse movimento LGBTT e etc. Essas coisas que têm acontecido com as crianças, né? Crianças perdendo os princípios e valores até por conta da mídia, tudo. E eu vejo que o Brasil é o que está na palavra, né? A gente vai orar, a gente vai clamar, mas ele não vai mudar. É daqui para pior, não só o Brasil como o mundo. É daqui para pior. E Paulo fala muito nessa carta aqui de Romanos 7, versículo 14, é uma luta interior que a gente trava todos os dias. É uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E ele é bem claro ao falar. Ele fala sobre essa luta que a gente tem, pessoal, né?
que ele quer fazer o bem, mas o pecado que vive nele não deixa ele fazer o bem, levando ele a fazer o mal. E isso para ele, para Paulo, é uma condição angustiante. Essa palavra para mim, angustiante, eu vou ler o versículo para vocês, tá? Mas essa palavra angustiante, para mim, é muito importante, porque às vezes a gente está se enfiando no pecado, a gente tem se enfiado na lama e tem se contaminado com as coisas desse mundo, e isso não tem nos tornado mais angustiante, tem tornado algo comum, algo que a gente tem convivido muito bem. E isso quer dizer que Cristo não tem habitado em nós e que Cristo não tem sido o centro da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aqui Paulo fala assim, 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. 15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Então, se eu faço o que eu não quero, certo? Ou seja, se eu faço o que o Espírito quer. 17. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana. Nós nascemos no pecado. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. 21. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois é Ele que faz isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Isso é uma luta constante da nossa carne, né? Ser humano. Paulo falando, gente, Paulo foi o cara, né? Concordam comigo? Se Paulo está falando isso é o que acontece com a gente. E às vezes é bem pior, porque Paulo era um nível de intimidade com Deus absurdo, né? E às vezes a gente tem falhado nisso e eu me incluo nessa situação. Então, assim, eu estou trazendo esses versículos para vocês pensarem um pouco nisso, que a gente sempre, todo dia, é diário, a gente trava uma luta contra a carne e o espírito. E muitas vezes a gente tem sido escravos do pecado. A gente tem aceitado o pecado de uma forma indiferente. E isso não tem sido angustiante para a gente. Ou seja, o Espírito Santo não tem habitado em mim. E isso é uma coisa infeliz, né? E essa música aqui diz, então liberta isso, me liberta de mim. Fala, liberta-me de mim. Eu quero ser novamente a tua casa. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço. Enche até a tampa, completa, Senhor, o seu mover. Porque quando eu estou na tua presença, é a melhor coisa estar na presença do Senhor, amém? É tão gratificante que fora da presença dele nós não somos nada. E essas pessoas aí fora têm se tornado nada. E são poucos que vão se encontrar com Jesus. E ele fala, o que está acontecendo hoje não chega aos pés do que vai acontecer amanhã. Amanhã que eu digo, daqui a um tempo. E será que você vai estar preparado para suportar tudo isso? Sendo um crente forte e fiel? Aí eu te pergunto, você tem sido fiel agora? Que está sendo fácil, ainda somos um país de liberdade, ainda você tem liberdade para seguir o que você quer, tem liberdade para estar aqui no culto de sábado ou não, né? Então isso aí é para vocês refletirem. Então eu peço que vocês fechem os olhos, pode apagar as luzes para mim, por favor? Eu falei bastante, mas é algo que tem me incomodado.
E me incomoda mais porque a gente vive falando isso para todo mundo, a gente vive falando isso para a gente, vive sendo pregado isso, principalmente para os jovens, e a gente tem vivido a nossa vida enganados. A gente se engana e acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. A gente precisa começar a rever os nossos passos, rever o que tem me aprisionado, aquilo que tem tirado o seu foco, aquilo que tem te arrastado para a vida do pecado. Pecado não é só balada, pecado não é só bebida. Às vezes você já passou dessa fase, né? Porque jovem tem as fases, né? Às vezes essa fase já foi. Mas todos os dias a gente dá de cara com o pecado. Porque Satanás, ele vai todos os dias nos acusar diante de Deus. E às vezes Deus vai deixar você ser peneirado. E será que você está pronto para passar por essa peneira? Aqueles servos de Deus, 12 discípulos, mas a vida de Paulo, se nós formos ver, eles estavam assim, homens cheios de Deus. Eram todos os dias vivendo Deus, vivendo Cristo. A gente pode ver através da Bíblia tudo isso. E eles mesmos estavam fracos. Pedro mesmo negou a Jesus. Então assim, se eles estavam fracos, eu fico pensando, e eu, né? E eu, será que eu estou preparada? Eu acho que não. Falta muito aprender, entender o que Deus quer de mim. Então analisa a sua vida, fecha os seus olhos e aproveite que estamos aqui nessa quantidade de pessoas. Aproveite para rasgar o seu coração diante da presença do Rei. Rasgar aquilo que você tem aí dentro de você, que você quer falar para Deus. Não deixe esse momento ser apenas palavras aqui, ou ser apenas ouvidos para uma canção. Mas faça disso uma verdade em teu coração. Faça dessa canção uma oração. Se você não conhece, pense na letra dessa canção. E deixa Deus tocar você. Deixa Deus te tocar hoje. Deixa Deus falar, deixa Deus agir. Jesus.
Você tem se sentido frio essa noite? Você
queria chamar aqui quem? Pastor Guedes. Bem, sobre as ofertas da nossa caixita, quero que você, nesse momento das ofertas, quero que você faça algo que é... Isso, deixa aqui. Obrigado, viu? Quero que você estabeleça diante de Deus agora, é o momento das ofertas, mas estabeleça o seguinte diante de Deus. Você não tem para dar, com certeza. Mas se você tivesse para dar, quanto você daria? Não estou falando que você não tem. Você tem, você vai dar. Mas qual que é o teu desejo? Se você fosse colocar um valor, uma quantia, qual o valor que vem na tua mente? Se você fosse falar assim, né? Senhor, eu queria contribuir com R$1.000, R$100.000. Qual que é o valor que vem na tua mente? Se fosse possível você fazer esse compromisso com Deus hoje, você fala, Senhor, hoje eu não tenho o que eu gostaria de dar, mas eu gostaria de estabelecer um valor, eu queria dar tanto. Eu queria orar para que isso se materializasse, para que isso viesse se tornar na tua vida uma verdade. Porque muitas vezes esse momento é um momento tão assim, que a gente às vezes reserva o pouco para participar. É o momento das ofertas, você dá de acordo com a tua condição. Mas se você tivesse condição de dar mais, essa é a minha proposta aqui. Se você tivesse condição de dar mais, quanto você daria? Então você vai fazer um compromisso com Deus, não vou te perguntar, você vai estabelecer um compromisso com Deus. Puxa Deus, se eu tivesse esse valor para ofertar, eu ofertaria. Nós vamos orar sobre isso daí, porque eu quero que isso se torne uma realidade na tua vida. Uma vez perguntaram, né? Uma pessoa perguntou, quem é o maior dizimista da igreja? Eu falei, olha, eu não sei, porque eu não tenho acesso, mas eu gostaria de ser. Eu queria ser essa pessoa, ser o maior dizimista da igreja. E quero ser o maior dizimista da igreja. Então estou falando aqui de propósito. Qual que é o propósito que você estabeleceria diante de Deus, se fosse possível? Você estabelecer hoje. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e coloca isso diante de Deus. Se você entende que esse momento é um momento importante na presença do Senhor, porque esse momento ele estabelece a tua fé, porque se você está dando é porque você confia. Então esse momento ele fortalece a tua fé, esse momento ele evidencia a tua fé. Então se você tem condições de falar, Senhor, eu gostaria de contribuir com muito mais, estabelece um valor, quanto você gostaria de dar. Você não vai dar hoje esse valor, estabelece algo no seu coração, para que esse algo se torne realidade. Porque se você não estabelecer, você ainda vai continuar contribuindo com aquilo que é a tua realidade. Então eu queria orar nesse sentido, Senhor, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, e participando desse momento tão sublime que é o momento das ofertas, eu quero junto com eles estabelecer um valor, estabelecer quanto eu daria para o Senhor, quando eu tiver essa oportunidade. E é esse valor que eu gostaria que o Senhor colocasse na minha mão. Pela fé eu oro, pela fé eu estabeleço que este valor vai ser um fator determinante na nossa fé. Porque assim que colocarmos esse valor aqui, nós vamos estar falando para o Senhor, obrigado, porque o Senhor cumpriu aquilo que nós pedimos. Por isso eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa proporcionar, porque para que isso possa ser verdade, o Senhor tem que abrir as portas, o Senhor tem que proporcionar as oportunidades, o Senhor tem que fazer com que venhamos nos capacitar para poder ter o melhor para te oferecer. Por isso eu te peço, nos dê sabedoria para administrar os recursos que vêm parar na nossa mão. Nos dê, Senhor, capacidade para que possamos batalhar cada dia para ter o melhor, para que possamos dar sempre o melhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém? Se você concorda, você traga a tua oferta em nome de Jesus. Adore o Senhor com as suas palmas, amém? Me ajudem aí. Oh, eu estou aqui. Oh, estou ao seu dispor. Quando fizer algo
geração, não faça sem mim. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Essa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui, estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Amém. Glória a Deus. Pessoal, vamos estar nos preparando para a palavra, amém? Eu sei que além de todos os problemas e as situações que a gente tem enfrentado, que a gente tem visto, Deus tem sido muito bom comigo. E eu acredito também, piamente, que Ele tem sido muito bom com você também. Amém? E o nome dEle tem que ser exaltado a todo momento. Às vezes a gente deixa a nossa boca...
A gente usa a nossa boca muito para murmurar e reclamar das coisas. E eu me incluo nisso. A gente tem reclamado muito das coisas. Tanto das coisas da nossa igreja, ou do culto, ou da corda, ou da nossa casa, da nossa família, ou do nosso serviço. Mas você ainda tem o serviço, você ainda tem uma corda, você ainda está na estaca, você ainda sabe. Deus tem sido tão bom, mesmo a gente fazendo assim. Então, vamos começar a usar a nossa boca mais para agradecer. Sermos mais gratos, pessoas mais gratas. Amém? E essa música mostra muito a gratidão, mostra muito a essência de Cristo e a gente exalta muito o nome do Senhor com essa canção. Então que você exalte o nome do Senhor essa noite, amém? Não deixa essa microfonia te atrapalhar, não deixa nada te atrapalhar. Feche os seus olhos, erga suas mãos, em sinal de eu me rendo, Senhor, eu estou aqui. Erga suas mãos agora nesse momento. E vai declarando no seu coração: Senhor, Tu és santo. Senhor, obrigada. Obrigada pela minha família. Obrigada, Pai, por essa reunião aqui, por esse culto. Obrigada por o Senhor ter me trazido até aqui. Obrigada, Senhor, ainda por eu estar nos Teus caminhos. Obrigada por eu não ter me desviado, por eu ter escolhido estar aqui. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigada, Pai. Vai declarando: Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Eu sou grata a Ti por isso, eu sou grata a Ti por aquilo. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Santo
fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome, Deus, porque Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, alma viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, Santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Santo, 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 Santo. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor. Obrigada, Pai. Pastor Guedes, pode se sentar? Muito bem, Mateus capítulo 6, versículo 19. Enquanto você abre, rapidamente, você vai falar numa palavra, não vai fazer um discurso não, pelo amor de Deus, só uma palavra, tá bom? Qual foi o lugar mais bonito que você já conheceu? Você deve ter ido para vários lugares, né? Conhecido vários lugares. Qual foi o lugar mais bonito? De repente, você fala assim, olha, não foi o lugar mais bonito que eu fui, mas foi um lugar importante para mim, porque, né, foi um fator determinante na minha vida. Também vale, tá bom? Começar com o Pedrinho? Não, Pedrinho não. Começar aqui com o Rodolfo. Vai, Rodolfo. Começar com o Igor. Vai, Igor. Somente o lugar. Hã? Gardênia. Pescar? Pescaria? Legal, beleza. Glória a Deus. Vamos girar aqui, ó. Lucas, vai, Lucas. Daqui para lá, depois eu continuo. Na hora que fechar ali, volta aqui no Pedrinho. Hã? Sorte que a Jéssica não está aqui, hein? Graças a Deus. Está filmando? Apaga essa parte. Hã? A lua de mel? Onde foi a lua de mel? Maceió. Legal. Foi mesmo? Perguntar para os primos ali. Essa moça é viajada, conhece vários lugares. Ela vai ter dúvidas para falar.
As praias de Salvador. Legal. Fernando. Pula, vai, pula. Lucas. Legal. Pula. Rodrigão. Aniversário de uma amiga. Cadê a Giovana? Pelo amor de Deus. Conta melhor essa história aí. Tá gravando? Apaga essa parte. Pensa melhor, vai. Esquece aí, pensa melhor. Rodrigão. Rio de Janeiro? Oh. Na Copacabana, né? Não favela da Rocinha, não, né? Copacabana ali, naquela parte ali. Recife. Fortaleza. Mas esse cara é tudo chique, cara. Paraguai. Do lado de São Paulo? Beleza. Seja romântico, fala, eu não fui, mas eu vou. Fer. Fortaleza. Shirley. Fortaleza. Marília. Porto Seguro. Hã? Foz do Iguaçu. Certo. Canadá? Ai, que lindo. Guarda do Laú. Foz. Hã? Bosque? Boston, Estados Unidos? Samara. Quem? Guarujá. Quem faltou falar? Ah, olha. Está chique, hein? Jeri. Eu? Rapaz, fui para tanto lugar, mas o lugar mais bonito é a minha cidade, Marília. Fui para vários lugares, mas o lugar melhor que tem é a nossa casa, né? Mas o lugar mais bonito que eu já fui, que eu lembro, foi para... Olha, a Fabiana nem pode estar aqui agora. Meu pai do céu, esqueci o nome do lugar. Bom, regiões de Porto Seguro, tá? As praias ao redor de Porto Seguro. Faltou falar, né? O Fernando falou, faltou. Fala, Fernando. Hã? O Lago de Garça. Hã? Maringá. Legal. Lucas. Bom. Bosque. Lucas, bosta, velho. De Marília ou de Garça? Legal. Legal. Vou começar lendo o texto aqui. Depois eu explico porque que eu perguntei o lugar mais bonito que você já foi na tua vida. Vamos lá, então. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são as candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Só até aqui. Muito bem. Eu não sei quem viu uma entrevista, né, com aquele Leandro Carnal, aquele historiador, e ele contava uma experiência, que um amigo dele, um senhor milionário,
70 anos de idade, ele foi fazer um cruzeiro com a namorada de 22, né? Foi no cruzeiro, conheceu vários lugares, tal, e quando ele voltou da viagem, esse senhor, o Leandro Carnal, falou: "E aí, como foi a viagem?" "Ah, foi maravilha, cara, foi a melhor viagem da minha vida. Rapaz, essa mulher está apaixonada por mim, essa mulher está apaixonada por mim." O Leandro Carnal falou assim, né, pensou, né, puxa, se você tivesse levado eu para fazer um cruzeiro, eu também estaria apaixonado por você. Mas o Leandro Carnal falou assim para ele, né, confrontou ele, falou assim: "Você não entende que ela está apaixonada por você, mas na verdade ela está com você por causa do seu dinheiro?" Ele falou: "Sim, eu entendo. Mas você entende que ela está com você apenas por causa do seu dinheiro?" Ele falou: "Entendo. E é isso mesmo, ela está comigo por causa do meu dinheiro." Aí ele falou para o Leandro Carnal, falou assim: "Se eu tivesse com uma de 70 anos, não estaria comigo também por causa do meu dinheiro? Então eu prefiro estar com uma de 22. Então pensa num cara sincero, né? Pensa num homem sincero. Por quê? Porque esse homem não é crente, obviamente, né? Mas por quê? Porque ele entendeu o sistema da vida. Ele entendeu que existe uma ambição no coração das pessoas. Ele entendeu que existe no coração das pessoas uma busca, que muitas vezes não está ligada ao amor, está ligada àquilo que o amor proporciona. Ele entendeu que ele por si só, o que ele tinha promovia a alegria daquela moça, mas o que ele era, talvez, para aquela moça não era nada. Então ele entendeu o sistema do mundo. Ele entendeu que as pessoas, nesse capitalismo que vivemos, elas buscam algo para satisfazer o seu eu. E para satisfazer o seu eu, ela se submete, uma menina de 22 anos, se submete a um tiozinho de 70 anos, que com certeza não tem o melhor corpo, não acorda de manhã com o melhor hálito, mas proporciona uma vida de princesa. Ele entendeu o sistema, ele entendeu como funciona as regras do mundo. Por isso ele deu essa resposta. Se uma de 70 estaria comigo também por causa do dinheiro, eu prefiro estar com uma de 22. Não é? E quando eu falei para você trazer à tua memória o lugar mais bonito que você já foi, você teve que buscar na tua memória não apenas o lugar, mas você teve que buscar na memória o que aquele lugar proporcionou para você. Concorda comigo? Porque aquele lugar proporcionou um ambiente de repente você estava lá com a tua família, com a pessoa que você ama, sei lá com quem e tal, né? Aquele ambiente, ele foi favorável. Aquele ambiente proporcionou, naquele contexto, uma alegria, uma felicidade. Proporcionou algo assim que marcou a tua vida. Então o conjunto daquela situação, não apenas o lugar, mas o conjunto, marcou a tua vida. Por isso que para uns, por isso que eu falei, não importa o lugar que você foi. Não importa, é o lugar mais bonito, e talvez o lugar mais bonito é o bosque, é Marília, é Garça, é o contexto, aquele conjunto, o que aquele conjunto te ofereceu, te proporcionou. É isso que está em jogo. O que chamou a atenção dos teus olhos? O que encantou os teus olhos? O que encanta os seus olhos? É apenas o que você vê? Ou é o que está por trás daquilo? O que encanta os teus olhos? O que é capaz de iludir não, mas de te encantar, de te atrair? É apenas aquela imagem, ou é o que está por trás dela? É apenas aquele lugar, ou é o que aquele lugar proporciona? Eu lembro quando eu ia para Camboriú, sempre ia. E uma vez eu fui com o melhor amigo meu, e ele falou assim para mim: rapaz, amei esse lugar, e eu vou voltar para cá, eu vou arrumar um emprego aqui, eu vou morar aqui. Eu achei que estava brincando. E chegou em Marília, e descemos do ônibus,
ele fez as malas e subiu no outro para ir para lá, e foi para lá e está lá. Encantou. Conheço uma pessoa que todo ano ela ia para Campos do Jordão, passar as férias. E ela falou assim, puxa eu amo esse lugar, eu vou morar aqui. Pegou a família inteira e levou para Campos do Jordão. Imagina, na época do frio. A esposa falou, todo inverno a gente brigava, porque era um saco aquele negócio, era um frio que não acabava mais. Você passar férias é uma coisa, você viver no lugar, ter as dificuldades é outra. Ficamos 2 anos lá em Campos do Jordão, voltamos para Marília. Nós não nos adaptamos àquele lugar. Ou seja, aquele lugar vendeu uma imagem, aquele lugar vendeu um estilo de vida, aquele lugar vendeu uma possibilidade. Essa pessoa falou, puxa, eu quero morar aqui. Chegou lá, passou 2 invernos, não aguentou mais, voltou. Eles têm trauma até hoje, nem para lá vai mais. Tem dinheiro, tem condição, dá para fazer essas aventuras, né? Quem não tem, fica só contando a história dos outros, né? Mas enfim, os nossos olhos são capazes de criar, são capazes de sonhar, são capazes de trazer para nós um estilo de vida que desejamos. Os nossos olhos é o primeiro sentido que nós temos que captura a imagem. E aquela imagem é trazida aqui para dentro, essa imagem é trabalhada, é desenvolvida. Porque nessa imagem, a gente começa a vislumbrar a melhor vida que uma pessoa pode ter. Então, quando eu trago esse texto, eu estou trazendo algo que confronta a nossa realidade. Porque o que queremos para hoje? O que eu quero para hoje na minha vida? O que eu quero para amanhã? O que eu quero da minha vida de fato? O que os meus olhos estão almejando, estão querendo, estão identificando como estilo de vida ideal? O que os meus olhos estão identificando como estilo de vida vitorioso? O que eu estou trazendo, estou absorvendo para a minha vida para ser o meu Deus? Acabei de falar algo aqui agora, né? Por que está tendo essa liberdade de ter uma passeata na minha cidade? Porque a culpa é minha, eu não tenho falado do Evangelho, então abriu as portas. Escancarou as portas para o inferno. Escancarou. Então eu preciso olhar para esse texto e entender o seguinte, primeiro ponto, quais são os tesouros que eu tenho acumulado na terra? Quais são os tesouros que eu tenho acumulado na terra? A Bíblia fala que, dependendo do tesouro, esse tesouro pode apodrecer, esse tesouro pode ser roubado, e esse tesouro pode causar uma grande decepção na tua vida, porque ele causa fracasso. Não sei quem aqui já teve a experiência de ser assaltado, roubado de alguma forma. De mão armada eu nunca fui, graças a Deus. E peço a Deus para não ser. Porque se foi um dia que eu saí de casa, a Fabiana escamou comigo, pode ser um cara 2 metros de altura, eu vou estar tão nervoso que eu vou partir para cima. Agora, se estou no dia que eu estou bem, vou falar, leva tudo, vai, pelo amor de Deus, quero nem conversa. Mas não sei quem teve essa sensação de ser assaltado. É uma sensação de humilhação. Uma vez um ladrão entrou em casa e roubou uma bicicleta nossa. E a gente tinha um cachorro chamado Snoopy. E esse cachorro já tinha seus 10 anos de idade, tudo, né? O cara entrou, roubou a bicicleta, foi embora. No outro dia a gente acordou e falou, cadê a bicicleta? Estava aqui, cadê a bicicleta? E o Snoopy ficou lá só olhando, né? Disfarçando. Cadê a bicicleta? Esse cachorro não serve para nada. 10 anos bancando ração para esse infeliz, vacina, me deixa aqui os caras entrar e levar a bicicleta. Sabe quando parece que ele entendeu tudo aquilo? A primeira oportunidade que ele teve, ele fugiu de casa. Foi logo assim, na mesma semana. Fugiu de casa e não voltou mais. Todo mundo em casa é traumatizado por causa disso. Porque a gente excomungou aquele cachorro. Mas sabe qual é o interessante? A sensação da humilhação. De você falar, como é que o indivíduo entrou dentro da minha casa e levou esse bem que eu tinha? É a sensação da impotência. Então Deus, quando Jesus está falando desse texto, Ele está falando o seguinte, vocês foram feitos para serem vencedores, só que eu não tenho compromisso
com os tesouros que você quer guardar. Eu tenho compromisso com os tesouros que você quer ganhar lá no céu. Esses eu tenho compromisso. Os tesouros materiais, eu não tenho compromisso com eles. Se o teu coração estiver preso nisso. Se o teu coração estiver preso em mim, os teus tesouros materiais não serão tesouros, serão patrimônios. E eu cuidarei deles. Está vendo como que muda a ordem? Muda a ordem. Porque aquilo deixa de ser tesouro, é um utilitário. Virou algo que Deus proporcionou para você fazer a obra. O carro que você tem, por melhor que ele seja, ou que você pensa em ter, a hora que você tiver, vai ser estabelecido algo. É para você ou é para a obra? Eu te dei o carro. O que eu ganho com isso? Te dando o carro. Quanto que eu ganho? Quantas vidas que eu ganho? Quanto vale esse carro? Quantas vidas vale esse carro? Lembra o primeiro carro que eu tive, um Fusquinha. E a gente chamava ele de Fusquinha missionário. A gente fez várias coisas com aquele Fusca. Várias coisas. E o dia que eu quis fazer algo para mim com aquele Fusca, o Fusca quebrou. Mas o dia que eu quis fazer a obra com ele, já foi tanto buraco em tantos lugares, já carregou tanta gente. Então é isso. Quais são os tesouros que eu tenho acumulado? Se eu tenho acumulado tesouro, é porque tem valor, porque tesouro tem valor. E se eu tenho acumulado, é porque eu tenho trabalhado em prol disso. Eu tenho acumulado, tenho trabalhado em prol disso. Quais são esses tesouros? Olha, Jesus não tem compromisso com esses tesouros. Jesus tem compromisso com os tesouros que você coloca lá no céu. Esses tesouros Jesus tem compromisso. Ah, mas então quer dizer que Deus abre mão? Não, o patrimônio que Deus te deu, Ele vai preservar. Porque através desse patrimônio você vai fazer a obra. Através desse patrimônio você mantém os tesouros que você quer manter lá no céu. Porque lá no céu não tem ladrão. Lá no céu, esse tesouro não vai apodrecer. A ferrugem não vai atacar. Porque esse tesouro, ele não fica estagnado. Esse tesouro, ele tem um papel de gerar outros frutos. Esse tesouro, quando você junta tesouros, os tesouros que Deus quer de você, são tesouros que geram outros tesouros. Por isso não dá tempo de ficar enferrujado. Não tem como o ladrão roubar, porque esse tesouro, ele pertence a um Senhor, que chama Jesus. Então não tem como o ladrão bater na porta e falar, me dá, ou vou roubar. Não tem condição. E o texto fala dos olhos, que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. E ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem olhos maus, todo o seu corpo será como trevas. Então aqui vem, o que eu tenho esperado da vida? O que eu tenho esperado do dia de hoje? O que eu tenho esperado do amanhã? O que eu tenho esperado? Como que eu tenho vivido o dia de hoje? O que meus olhos têm focado e buscado? Estava ouvindo uma pregação ontem, é um cara que eu gosto muito, e ele deu uma abordagem bem simples assim, né? Estava trabalhando sobre pecado e ele falou, né, que na igreja dele, quando ele era criança, no culto das crianças, tinha uma participação especial. Então eles pegavam um ancião da igreja e levavam lá, para as crianças perguntar o que elas quisessem, crianças e adolescentes, né? Então era o dia do interrogatório. Então pegava aqui um Sidney, uma Diva, sei lá, né, os anciões aí, os mais velhos, botava no meio, com uma roda como essa, e carregava a pergunta, né? Aí ele falou que um dia chamaram a secretária da igreja, que era uma pessoa assim de mais idade, e aí começaram a perguntar um monte de coisa, né? Porque tinha um interesse em saber como que ela lidava com o pastor, tudo, né? Começaram a perguntar como era a vida do pastor, e como ela foi fechando as brechas, que era uma pessoa muito leal. Mas e você? Começaram a perguntar dela, né? E aí perguntaram para ela assim, qual foi o maior pecado que você já cometeu? Ela falou assim, o último. Como assim? O maior pecado que você cometeu foi o último? É o último.
porque o meu último pecado pode me levar para o inferno. Achei legal isso, porque às vezes a gente fica pensando nos pecados, né? Nas coisas que não foram resolvidas. Resolvam as coisas. Resolvam as coisas. Esteja pronto para o dia de hoje. O que é estar pronto para o dia de hoje? O que é estar pronto para o dia de hoje? É se Jesus voltar agora eu falar, Senhor, eis-me aqui. Como ultimamente eu tenho participado de muitos velórios, eu nunca fui um cara que pensou em morte, mas ultimamente eu tenho pensado. Tenho pensado em morte. Tenho pensado assim, puxa vida, né? Preciso ir lá naquela Prever, fazer um plano lá. Porque se eu morrer hoje, a gente tem que vender carro, vender casa para comprar o caixão. Ou ser enterrado naquele caixão de como é que fala? De Ocatex. Um dia eu fui lá pegar uma pessoa, fui ajudar a pegar o caixão, fez crack. Falei, meu pai. Porque era esse caixão que é gratuito, né? A hora que grudamos lá, crack. Falei, meu, vamos pegar embaixo aqui para não escapar. Vamos correr logo pro negócio para não escapar por baixo, né? Mas comecei a pensar nessas coisas. Comecei a pensar, puxa, se Jesus voltasse agora? Porque a gente sempre pensa que não vai voltar agora, vai voltar depois. Mas e se ele resolve voltar agora? E aí, Guedes? Como é que fica? Como é que fica o fechamento dessa conta aí? Como é que fica? Comecei a pensar assim, nas coisas terrenas, como que fariam, como que a Fabiana lidaria com essas coisas, né? Como que se pagaria um caixão, um terreno. Comecei a pensar em tudo isso, entrou um conflito na minha cabeça. Mas comecei a pensar nas coisas espirituais também. A hora que eu chegasse lá, e de repente, senta aqui, e aí? Senta aqui, vamos bater um papo. Por que eu devo deixar você entrar aqui? Se te perguntassem, o que você falaria? Será que meus olhos olharam coisas demais? Será que meus olhos se transformaram? Essa luz que era para estar em mim foram trevas? O que será que eu colocaria ele numa conversa dessa? Você vai ser levado para o divã. Jesus vai sentar do teu lado e falar, e aí? Conta um pouquinho daquilo que você fez por mim. Conta um pouquinho da tua história. Vamos lá. Eu vou anotar aqui, deixa eu pegar aqui uma prancheta. Vou começar a marcar aqui tudo que você fez. Vamos lá, número 1, vai. Fala. Desembucha. Então, Senhor, sabe o que é? Então, né? Eu fico preocupado com isso. Fico preocupado. A Paulo leu um texto no começo, mostrando a preocupação de Paulo também. Mostrando a preocupação de alguém que já estava num nível superior. Pelos escritos dava para falar assim, o que ele tinha escrevido até aquela ocasião, dava para falar, puxa, esse cara está mais que salvo. Mas ele ali ainda mostrando que o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero está sempre diante dos meus olhos. Por isso que eu adoro aquela parte onde ele fala, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que tendo pregado eu, não venha o evangelho de Cristo ser envergonhado. Veja a preocupação de Paulo com a sua própria vida. Vejo ele se preocupando com coisas que às vezes a gente não dá muito valor, mas precisa dar valor. Então, amados, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e vai amar o outro. Ninguém pode e vai se dedicar mais a um e vai desprezar o outro. Procure identificar na tua vida aquilo que está travando a sua caminhada. Tem coisas travando a nossa caminhada. Tem coisas impedindo o nosso avanço. Tem coisas que estão aí sendo um obstáculo e precisa ser vencido, precisamos avançar. Precisa parar de ficar olhando para trás e se arrependendo daquilo que foi feito. Vamos olhar para frente. Vamos falar para Deus, Deus, eu quero fazer tua obra. Deus, eu estou cansado disso, dessa teoria barata. Eu preciso fazer tua obra. Eu preciso, Senhor, marcar o meu nome na história. Eu preciso que o Senhor confirme o meu nome no livro da vida. Eu preciso provar para mim mesmo que eu já sou salvo.
Porque quando se pergunta, e aí? A gente tem a mania de pensar, então, rapaz, não sei, viu? Não sei. Meu, já sabe já, você é um servo de Deus. Você é um servo do Senhor. Vamos avançar. Deus só te salvou porque Ele tinha um propósito na tua vida. O propósito que Ele tem na tua vida, o propósito que Ele tem na tua vida é dar muito fruto. Só esse, não tem outro propósito. Dentro disso, Ele vai proporcionar grandes coisas para você? Vai te proporcionar família, vai te proporcionar casa, carro, estudo, viagens. Só que isso é consequência. Sabe do quê? De dar muito fruto. De dar muito fruto. No mesmo capítulo, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e pedimos, faça uma revisão na nossa vida. Nos ajude a ser sincero diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a se arrepender daquilo que está, Senhor, pegando. Deus, tem coisa pegando. Tem coisa que está nos distanciando do Senhor. Tem coisa que nos está, Senhor, nos colocando numa situação de escravidão. Por isso nós te pedimos, nos liberta, Senhor. Nos dá uma nova chance. Que hoje seja a nossa nova chance. Eu peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Semana que vem, eu me esqueci, viu? Mas a semana que vem nós temos o Shockwave. Será no CT, às 20 horas, tá? Então que você possa convidar as pessoas da tua corda. Shockwave a gente fez o ano retrasado, que você fez lá nas Chácaras, né? Ou foi ano passado? Ah, foi o Extreme que foi feito, né? Shockwave faz tempo que não faz, né? Faz tempo. E vai ter. A Bia está mais à frente, né? Está programando tudo aí, vai ser uma bênção, certo? Vai ser um momento de oração em prol dos nossos irmãos perseguidos. Então, é uma campanha do Portas Abertas. Então nós vamos estar assim, trabalhando para que você possa se conscientizar. E eu não queria que você faltasse não, eu queria que você trouxesse mais alguém, tá? Vai ser no CT às 20 horas, tá bom? Então se prepara para isso. Vai ter muita oração, vai ter o louvor, vai ter muita oração e vai ter muita oração. Ah, não gosto de orar, então não vem, não é, Bia? Vem aprender a orar? Então tá bom. Desculpa, corta essa frase aí. Vem e aprende a orar. Tá bom? Vai ser uma bênção, beleza? Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Fala, eu te amo, viu? Embora nós estamos tretados aí, mas eu te amo.